começar por saudar a APICAPS e agradecer a vossa vinda a esta Comissão de Economia e agradecer a exposição que nos trouxeram. De facto, é uma informação muito importante e com muito interesse para o trabalho desta Assembleia, independentemente da discussão concreta sobre as questões do comércio internacional que motivaram, ao fim e ao cabo, esta reunião. Ou seja, mesmo que nós estivéssemos com o enfoque neste momento sobre estas questões do tratado de parceria transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos, as questões com o Japão e outros países asiáticos, a questão do Mercosul, etc., só pela apresentação e pela informação que trouxeram, já era válida e importante e com interesse a informação e aquilo que a APICAPS nos proporcionou. Eu gostava de sublinhar que da vossa apresentação há elementos que merecem realmente uma reflexão e algum questionamento sobre, de facto, a realidade deste setor e deste país do ponto de vista da nossa economia, e se nós não estamos, de facto, perante uma situação e uma realidade concreta que põe em dúvida, pelo menos não deve haver a dúvida e a interrogação daqueles discursos políticos, e não só, mas discursos de responsáveis políticos ao longo dos anos, que quase absolutizavam e colocavam o alfa e o ômega do investimento estrangeiro e das empresas de capital estrangeiro que se instalavam no nosso país. E aquilo que nos trouxe a APICAPS, da experiência, da dinamização da atividade, da resposta às dificuldades, do salto em frente que as empresas nacionais souberam dar e quiseram dar a resposta às crises que aconteceram, às diversas dificuldades que aconteceram e a qualificação que permitiram e que optaram por realizar, quer nas estruturas produtivas, quer do ponto de vista das estratégias comerciais e da internacionalização para as exportações que registaram e que registram, deve de facto dar que pensar. E o valor e o mérito essencial aqui tem a ver realmente com a diferença que faz o aparelho produtivo nacional e a indústria nacional das empresas portuguesas. Portanto, aquela ideia que alguns tinham de que nós íamos ter a realidade do investimento direto estrangeiro como o céu e a lua, pelo contrário, criaram grandes dificuldades os investimentos de beduíno que alguns fizeram, com todo o respeito pelos beduínos, e depois o resultado está à vista. Eu, por outro lado, gostava de agradecer também esta análise evolutiva e ao longo das décadas que nos proporcionou. Eu estava aqui, de facto, a ver estes gráficos e estes mapas entre o que tínhamos em 85 e o que temos na atualidade. E, de facto, há aqui realmente uma mutação da produção em termos internacionais, com nuances e com digamos, uma heterogeneidade em termos dos mercados que deve ser tido em conta sob pena de fazermos análises completamente erradas, porque uma coisa são uns milhares de milhões de pares de calçado de baixo valor acrescentado e de baixo preço e de pouca relevância, digamos, em termos comparativos, do ponto de vista dos mercados internacionais. Outra coisa é esta aposta de qualidade e de mais valor acrescentado e assente numa aposta também na investigação e desenvolvimento, na qualificação e na modernização quer dos processos produtivos, quer da própria estrutura e do investimento nesse tipo de modernização. A questão que eu gostava de colocar, principal, tem a ver com esta ideia. Nós estamos a falar de um setor em que temos, de facto, empresas que são muito orientadas para a exportação e que têm um enfoque muito grande nestes mercados estratégicos que referiu da União Europeia, países da União Europeia, os Estados Unidos, com o que tem vindo a verificar-se. O caso do Japão é aqui um exemplo específico muito interessante. Entretanto, não sendo
necessariamente assim em todos os setores. Há uma realidade que algumas estruturas empresariais nos chamavam a atenção, nomeadamente também no debate do orçamento, que tem a ver com a importância do mercado nacional, do mercado da procura interna, que na maioria dos casos é também um ponto de apoio para a própria internacionalização. Isto é, havia aquela ideia de que quem não consegue sobreviver em termos nacionais, isso já está em desvantagem nesse capítulo, muito dificilmente terá êxito numa tentativa, digamos, em desespero de causa, de passar para a internacionalização. Não é assim. Não deve ser assim. A dúvida, e sem juízo de valor, mesmo pedindo a vossa experiência e a vossa opinião, é o seguinte. O que tem a ver com a procura interna e com o mercado nacional, qual é a relevância e qual é, digamos aqui, a relação riscos e oportunidades, ou ameaças e oportunidades, relativamente ao que possa vir a aparecer do ponto de vista das importações mais facilitadas com este tipo de acordos. Eu penso que me faço entender. Isto é, nós estamos a falar de uma aposta no mercado de qualidade, de uma produção de valor acrescentado, de preços médios mais elevados. Entretanto, o nosso país está com uma quebra no poder de compra e com diminuições na procura significativas. As exportações estão a ser um balão de oxigênio muito importante e eu só tenho pena, nós só temos pena, que noutros setores não haja o desempenho que há no calçado, que é todos os títulos assinalável e que nos leva ao melhor a todos. A questão que nós dizemos, relativizando o êxito das exportações em geral, é que estamos a falar de facto de um setor de ponta, digamos assim. E a nossa pergunta é, do ponto de vista do mercado interno, já muito marcado pelas importações também em outros setores, de outra escala e de outro âmbito em termos de procura e de gama, digamos assim, perguntava qual é essa avaliação que fazem da relevância para a estrutura das empresas portuguesas, o impacto possam vir a ter esta facilitação das importações, e terminando, Sr. Presidente, com esta dúvida. Aquela questão da dupla transformação como critério para a consideração do país de origem das importações. Este é um daqueles setores, pergunto eu, este é um daqueles setores em que poderá vir a acontecer aquilo que foi um alerta até agora, de enquanto se está a fazer um tratado com os Estados Unidos, um acordo comercial, e ao mesmo tempo os Estados Unidos fazem um acordo comercial com a China e com outros países asiáticos, a parceria Transpacífico, haver aquele crédito da dupla transformação que permita considerar-se estatisticamente ou formalmente produtos de origem norte-americana que na realidade não sejam, e facilitando assim uma entrada mais volumosa de produtos importados, fazendo essa concorrência desleal, digamos assim, com a produção nacional, que deve ser defendida e que deve ser salvaguardada. Eu fico por aqui e agradeço a vossa vinda e a vossa informação. Muito obrigado.